Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bem-vindo, Sérgio. É um prazer recebê-lo novamente. Prazer, você já é meu. remido aqui no programa, né, Sérgio? Serginho, nós vamos falar sobre aparições de Maria na Croácia. Conta para o nosso internauta como que ocorreu isso. Então, as aparições na Croácia ocorreram na cidade de Medjugorje. Essa cidade em croata, Medjugorje significa entre montes, que era uma vilinha, não constava nem no mapa lá na Croácia, e Nossa Senhora apareceu lá para 6 crianças, tá? Adolescentes entre 17 anos e o mais novo tinha 10 anos. E ela apareceu e ela disse que ali ela seria chamada Nossa Senhora Rainha da Paz. Olha que interessante. E quais os milagres e fenômenos que foram que presenciaram no local? Olha, no local, assim como em alguns outros lugares onde Maria aparece, o sol ele ficava circulando, aumentando, diminuindo, então fenômenos no sol. E isso ocorre em vários lugares onde Maria aparece. Mas lá tiveram também alguns outros fenômenos, como por exemplo, existe uma cruz de 14 metros em um dos morros lá, que tem o Pull Bordeaux e o Křižová, e essa cruz, muitas pessoas na cidade toda viram, essa cruz ela fica com uma luz, desaparece a cruz e aparece a imagem de Nossa Senhora. Muitas pessoas viram isso. Numa outra ocasião, apareceu nas nuvens, muito nítido, a palavra mir, que em croata é paz. Correto. Então, muitos fenômenos aconteceram lá. E uma coisa interessante também, porque a Medjugorje, né, a Croácia é ao lado da Bósnia, e na época da guerra também eles foram atacados. E um piloto que estava com um bombardeiro, ele passou em Medjugorje e ele foi bombardear, ele soltou um míssil lá. E por incrível que pareça, Cris, o míssil caiu e não explodiu em Olha Medjugorje. que interessante. Esse míssil está lá retorcido até hoje, eu também presenciei, fotografei. Então você vê que é um local mesmo cheio de milagres, acontecimentos, fora curas que as pessoas obtiveram lá também. Que interessante. Eu, há pouco tempo, estive com você, nós vimos um vídeo onde 2 crianças estavam em transe e falando as duas ao mesmo tempo. O que elas diziam, Sérgio? Então, os videntes, são 6 videntes, e às vezes um ou outro só que vai para ter esse encontro. Só que eles têm contato com Maria todos os dias. E como que ocorre? Alguns chamam de locução interna. Ou seja, você pode estar dos lados dos videntes, você não vai ver nada. Eles que veem Maria, conversam com ela e vão falando para as pessoas, ou vão conversando com ela. As pessoas acabam escutando só o que os videntes estão falando. E outras pessoas conseguem até ver Maria também. Certo. No caso dessas 2 crianças, elas estavam ouvindo simultaneamente o que Maria dizia. Sim. E replicavam simultaneamente para o povo. Porém, nem sempre isso acontece com os 6. Às vezes estão os 6 videntes conversando com Maria e ela passa mensagens para uns que outros não escutam e vice-versa. Tanto que ela revelou 10 segredos e para alguns ela contou um número X de segredos, para outros menos. E você pode revelar quais são esses segredos? Sim. Bom, é um segredo, né? Então, como sempre, não foi revelado. Porém, nós sabemos o quê? O teor desses segredos. A Miriana, que é uma das videntes que recebeu os 10 segredos, ela comentou sobre eles. Ela falou que primeiro são 3 advertências. Correto. E essas advertências seriam o quê? Advertências para o mundo, para o ser humano, para se converter, retornar a crença, a fé em Deus. E depois dessas advertências, aí ela fala de um sinal. Nossa Senhora disse que vai aparecer um sinal lá em Medjugorje e que esse sinal ele vai ser indestrutível, vai permanecer lá para sempre e vai ser o quê? Uma forma das pessoas que não creem em Deus também acreditarem. E ela disse que depois desse sinal, aí então vem um castigo. Esse castigo seria o 7º segredo que ela revelou para esses videntes. O 7º castigo, que é o 7º segredo,
seria uma coisa, um fenômeno, alguma coisa que vai acontecer na Terra, como uma catástrofe, algo muito ruim. Agora, um fato interessante, Cris, que Nossa Senhora, Rainha da Paz, diz o seguinte para os videntes, que esse castigo, essa catástrofe, seja o que for, ele pode ser amenizado, ou ele poderia até ser eliminado, dependendo de como fosse a ação do homem. Se o homem se convertesse a Deus, tivesse fé, mudasse a sua postura. Porém, ela mesma disse que isso não vai acontecer. Agora, quanto mais se converterem, quanto mais seres humanos se voltarem a Deus, pode amenizar esse castigo, ele pode ser menor. Pode ser minimizado. Sim. Sérgio, você como pesquisador, ufólogo, qual a relação que você faz dessas aparições com as questões extraterrestres? Olha, Cris, já aconteceram casos onde tiveram manifestações de seres se dizendo que era Maria e observando como ufólogo, a gente acaba vendo que tem semelhança entre fenômenos de aparições de naves com Maria. Então, isso pode ter as duas coisas. Talvez tenha aparições que são realmente, talvez, o espírito de Maria, alguma coisa ou ser chamado Maria, como podem ser seres se passando, às vezes, por Maria, e às vezes pode ser até as duas coisas. Maria trabalhando junto com seres de outros planetas, de outras orbes. E qual é a diferença das aparições de Nossa Senhora da Croácia das demais que aconteceram no mundo? Olha, a principal diferença, Cris, é que é o único local de aparição onde desde que começou nunca mais parou. Começou em 81 e até hoje ocorre. Em nenhum outro local aconteceu isso no mundo. E como que ela aparece aos videntes? Então, os videntes a descrevem assim, com um vestido cinza e com um manto branco e uma coroa. E ela se disse ser a Rainha da Paz, que seria a missão dela ali. Quais as mensagens que ela passou para os videntes? Então, ela passou para os videntes, ela passa diariamente mensagens. Agora, ela fala sempre o quê? Da importância da oração, do ser humano voltar a rezar, a orar. E ela fala que não é qualquer oração, Cris. Ela fala que tem que ser uma oração de coração. Então, essa é a principal mensagem que ela passa. E ela diz o seguinte, que através da oração nós podemos mudar as coisas. Tanto que ela fala que a gente pode interferir até na lei da natureza. Ela fala em uma das mensagens. E que através da oração a gente pode transformar o mundo, o planeta, em um planeta de paz. Então você vê que o nosso pensamento, a nossa intenção, ela é muito mais forte do que imaginamos. Com certeza. Bom, gente, o assunto é interessantíssimo, mas vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia.